O Tratado de 98 era absoluto, uma linha pintada em sangue entre nossos mundos. Atravessá-lo significava morte. Eu respeitei aquela lei até eu ouvir um menino gritar no congelando rio da fronteira. De repente, a matilha não importou. Eu quebrei a uma regra, nos mantendo escondidos para salvar uma criança humana. Eu esperei execução. Eu esperei o alfa para tomar minha cabeça. Em vez disso, a lua interveio, queimando uma marca em minha pele que não tem sido vista por 300 anos. Meu nome é Isa, e esta é a história de como eu desafiei minha matilha e comecei uma guerra. A floresta de Blackwood Ridge não apenas cheirava a pinho e terra úmida. Esta noite, cheirava a chuva iminente e ozônio. Isa Moore ajustou a alça de seu colete tático. Aos 24, ela era uma das rastreadoras mais eficientes da matilha. Não a mais forte, não a mais rápida, mas a que percebia quando um galho tinha sido quebrado 3 horas atrás ou 3 minutos atrás. Setor 4 está limpo, ela falou em sua unidade de comunicação, movendo-se para a margem do rio. Cópia disso, Moore, veio a voz de Ree Vane, o beta da matilha. Sua voz era como moer cascalho. Fique atenta, os sensores do tratado têm estado com falhas perto da ponte. Provavelmente apenas servos, mas o Alfa não quer surpresas. Eisler desligou seu rádio. Ela não gostava de Ree. Ele tratava as leis sagradas não como diretrizes para a sobrevivência, mas como dogma religioso. Para ele, humanos não eram apenas vizinhos. Eles eram uma contaminação. Ela se moveu silenciosamente pela vegetação rasteira, suas botas não fazendo som no musgo. Ela alcançou a borda da água branca corrente, conhecida como a Torrente Cinzenta. Este rio era a manifestação física do tratado. Deste lado, a matilha Mercer. Do outro lado, a cidade de Oak Haven. A regra era simples. Nola vestigia. Sem pegadas. Nenhum lobo cruza. Nenhum humano vê. Asla se encostou contra um carvalho maciço, tirando um momento para respirar. A lua estava quase cheia, lançando um brilho leitoso sobre a água preta agitada. Ela estava prestes a voltar para a rota de patrulha quando ela ouviu. Um respingo. Não o respingo rítmico de um peixe, nem o andar pesado de um cervo. Isso era frenético, caótico. Então um som que congelou o sangue em suas veias. Mãe, ajude! A cabeça de Isa virou-se para o rio. 30 jardas rio abaixo, uma pequena forma estava boiando na corrente violenta. Uma jaqueta vermelha, um rosto pálido e aterrorizado. Uma criança humana, talvez 7 ou 8 anos de idade, agarrando-se a um pedaço de madeira flutuante que estava rapidamente se estilhaçando contra as rochas. Não faça isso. Uma voz em sua cabeça sussurrou. Soou como Ree. Deixe a natureza seguir seu curso. Se você entrar naquela água, você nos expõe a todos. O menino afundou. Ele não veio à tona por 3 segundos. 4. Yaya não pensou. O lobo dentro dela, geralmente adormecido durante patrulhas humanas, avançou, não com sede de sangue, mas com um instinto protetor primal. Ela largou o rádio, Dion. Ela largou o colete. Ela correu. Isa atingiu a água congelante com a força de um torpedo. O choque do frio quase parou seus pulmões. Mas ela lutou contra isso, suas braçadas poderosas e desesperadas. A corrente era uma besta, tentando esmagá-la contra as rochas irregulares que margeavam o centro do canal. Ela viu a jaqueta vermelha emergir novamente. O menino estava mole. Pegue minha mão, ela gritou, sua voz rasgando através do rugido da água. Ela o alcançou exatamente quando a corrente tentou sugá-lo para um sistema de cavernas submersas. Seus dedos se travaram no capuz de sua jaqueta. Com um rugido de esforço que soou mais animal do que humano, ela o puxou para perto dela, aninhando sua pequena cabeça contra seu ombro. Mas agora vinha a parte difícil. A corrente estava arrastando os dois para as quedas, uma queda de 40 pés sobre granito. Eisler enterrou os pés no leito do rio,
suas botas raspando inutilmente contra o lodo até que seu calcanhar pegou uma rota submersa. Ela girou, usando seu próprio corpo como um escudo contra os detritos que corriam, e empurrou o menino para a margem lamacenta no lado humano. "Suba!" ela gritou. O menino, tossindo água, subiu na lama. Ele olhou para ela, olhos arregalados de terror e admiração. Ele viu seus olhos. Isa sabia que eles estavam brilhando dourados, um efeito colateral da adrenalina. Ele viu a força antinatural. Ele tinha visto um lobo. "Vá!" ela rugiu. O menino correu. Ele desapareceu na linha de árvores do lado humano. Isa desabou de volta contra a margem do rio, ofegando, metade de seu corpo ainda na água. Ela estava viva. O menino estava vivo. Então uma sombra caiu sobre ela. Ela olhou para cima. Em pé no cume acima dela, silhuetados contra a lua, estavam 3 figuras. No centro estava Rhys Vane. Ele não estava estendendo a mão para ajudá-la. Ele estava segurando um par de algemas prateadas. "Aymor", Rhys disse, sua voz tremendo com uma mistura de raiva e satisfação. "Você cruzou a linha. Você envolveu um humano. Você quebrou a lei sagrada." Isa se levantou, tremendo, água escorrendo de seu cabelo. Ele estava se afogando, Ray. Ele era uma criança. Não importa se era o Papa. Ray cuspiu. "Você conhece a penalidade." 2 executores desceram a encosta. Eles agarraram Asla bruscamente pelos braços. Ela não lutou. Ela conhecia a lei. Na matilha Mercer, traição não era punida com prisão. Era punida com sangue. O grande salão da propriedade Mercer era geralmente um lugar de calor, um alojamento feito de madeira e pedra, onde a matilha comia, bebia e debatia. Esta noite era um tribunal. As longas mesas de carvalho tinham sido empurradas para as paredes. No centro da sala, ela ajoelhou-se no chão de pedra. Suas mãos estavam amarradas atrás das costas com corda com fios de prata que queimava sua pele, mantendo seu lobo suprimido. A matilha inteira estava lá, 200 pessoas alinhando as paredes, observando em silêncio. O ar era denso com tensão e o cheiro de medo. Na cabeceira da sala sentava-se o alfa Colin Mercer. Colin tinha 32 anos, no auge de sua liderança. Ele era um homem de ângulos agudos e intensa quietude. Ele tinha cabelos escuros penteados para trás de um rosto que raramente mostrava emoção e olhos da cor de nuvens de tempestade. Ele não era um tirano como seu pai tinha sido, mas ele era um homem de ordem absoluta. Ele tinha mantido a matilha segura por uma década, sendo previsível, implacável, mas previsível. "Leia a acusação", Kellyn disse. Sua voz não era alta, mas alcançava todos os cantos da sala. Reed avançou, segurando o rádio descartado de Isa. Às 21h, Isa Moore abandonou seu posto. Ela entrou na torrente cinzenta. Ela fez contato físico com um homem humano. Ela usou força lupina à vista do alvo. Ela permitiu que o alvo escapasse, garantindo que agora existe uma testemunha que conhece nossa natureza. Um murmúrio percorreu a multidão. Exposição era o maior medo deles. Caçadores ainda existiam, modernos com drones e miras térmicas. Colin olhou para Isla. Sua expressão era ilegível, mas ela pensou ter visto um lampejo de algo em seus olhos. "Arrependimento", Colin disse. "Você nega esses eventos?" "Não, Alpha", Isla disse, mantendo a cabeça erguida. Ela recusou-se a se encolher. "Você entende por que a lei existe?" "Para proteger a matilha", ela respondeu claramente. "E ainda assim você escolheu a vida de um estranho humano em vez da segurança de 200 de sua própria espécie." Colin levantou-se. Ele desceu lentamente os degraus do estrado, parando a apenas polegadas dela. Ele cheirava a chuva e sândalo. "Por quê?" "Porque ele era uma criança, Kaylin", ela disse, abandonando o título formal. Um suspiro percorreu a sala. A lei foi escrita para nos impedir de sermos monstros. Se assistir uma criança morrer é o que é preciso para ficar escondido, então nós somos monstros. Rei sibilou.
Isso é heresia. Ela questiona o decreto do primeiro alfa. Kalin levantou uma mão, silenciando Ree instantaneamente. Ele olhou para Isla. Por um momento, a sala desapareceu. Eram apenas os dois, anos atrás, antes de ele se tornar alfa. Eles tinham sido amigos. Eles tinham corrido os cumes juntos. Ele conhecia o coração dela. A lei não é flexível, Isler, Kalin disse suavemente, para que só ela pudesse ouvir. Se eu abrir uma exceção para você, o tratado desmorona. O conselho descerá sobre nós. Então faça, Isler sussurrou. Faça o que você tem que fazer. Kalin fechou os olhos por um breve segundo. Com a mandíbula apertada, ele recuou e virou-se para a matilha. Seu rosto endureceu em pedra. Eamor confessou uma violação classe A da lei sagrada. Sob o Tratado de 1998, a pena por expor nossa espécie é morte. O silêncio na sala era ensurdecedor. Kalin puxou a lâmina cerimonial de seu cinto. Uma longa adaga feita de ferro meteórico. Isamor, Kalin disse, sua voz desprovida de vida. Prepare-se. Isa fechou os olhos. Ela pensou no rosto do menino enquanto ele subia a encosta. Valeu a pena, ela disse a si mesma. Valeu a pena. Ela sentiu a ponta fria da lâmina tocar a parte de trás de seu pescoço, bem sobre suas vértebras. Que a lua guia seu espírito, Kalin disse. Ele ergueu a lâmina. Rachadura. Não foi o som da lâmina atingindo o osso. Foi o som de um trovão dentro da sala. As janelas do alojamento explodiram, estilhaçando-se para dentro. Um vento feroz e uivante rasgou o salão, extinguindo todas as tochas e velas. A sala foi mergulhada na escuridão. Então uma luz apareceu. Não veio de uma lanterna ou de um fogo. Veio de Isla. Um calor escaldante irrompeu na base de seu pescoço. Issa gritou, arqueando as costas, lutando contra as cordas. Parecia que ela estava sendo marcada com uma estrela. Volte! Kalin gritou, protegendo os olhos. Um feixe de pura luz prateada da lua atravessou o telhado do alojamento, ignorando a madeira e a ardósia, e atingiu Issa diretamente. Ela foi levantada a polegadas do chão, suspensa no feixe. A dor desapareceu, substituída por uma onda de poder tão antiga e avassaladora que Isler engasgou. As cordas prateadas que prendiam seus pulsos desintegraram-se em cinzas na parte de trás de seu pescoço, onde a lâmina estava a segundos de atingir. A pele se juntou e escureceu. Um padrão intrincado começou a se tecer em sua carne. Não uma tatuagem, mas uma mudança biológica. Ela girava como uma galáxia, prata e preto, pulsando com um batimento cardíaco próprio. A luz desapareceu tão rapidamente quanto tinha vindo. Isa caiu no chão, ofegando. As tochas voltaram a acender, embora ninguém as tivesse acendido. Isa olhou para cima. Cada lobo na sala estava olhando para ela com horror. Rhys foi o primeiro a falar, seu rosto pálido, uma maldição. Ela foi amaldiçoada pelos demônios. Kalin avançou, sua espada esquecida no chão. Ele estendeu a mão, sua mão tremendo levemente, e afastou o cabelo do pescoço de Isa. Ele olhou para a marca. Era uma lua crescente entrelaçada com uma dupla hélice de espinhos. Isso não é uma maldição. Kalin sussurrou, sua voz abalando os alicerces da sala mais do que o vento. Essa é a Lunai Vindex. Ao quê? Asa engasgou. Kalin olhou para ela, e pela primeira vez, o alfa parecia aterrorizado. A Vindicadora da Lua, ele disse. A lenda diz que a lua só marca um lobo quando as leis da matilha se tornaram corruptas. Você não quebrou a lei, Isla. A lua acabou de declarar que nós sim. Rhea avançou, seus olhos estreitados. Ela é uma bruxa. Ela deve ser purgada. Toque nela, Kalin rosnou, virando-se para seu beta com olhos piscando um vermelho letal. E eu vou arrancar sua garganta. Kalin ofereceu sua mão a Isa. Levante-se, Issa. Parece que você não é mais minha prisioneira.
Você é algo totalmente diferente. Mas enquanto Isa pegava sua mão, ela sentiu uma dor súbita e aguda no peito. Um puxão como uma agulha de bússola estalando para o norte. Estava puxando-a para a porta, para o rio. O menino, ela sussurrou, seus olhos arregalados. O quê? Kalim perguntou. O menino que eu salvei, Isa disse, agarrando o braço de Kalim. A marca está me conectando a ele. Ele não está seguro, Kalim. Ele não foi apenas uma vítima de afogamento aleatória. Ela olhou nos olhos do Alfa, a percepção a atingindo como um golpe físico. Alguém o jogou. O silêncio no grande salão era frágil, como vidro esperando para quebrar. A declaração de Kalim de que Isla era a Lunai Vindex tinha parado a execução, mas não tinha parado o ódio. Rerê estava no centro da sala, seu peito ofegando. Você está cometendo um erro, Alfa, ele sibilou. Sua voz baixa o suficiente para que os lobos mais jovens se esforçassem para ouvi-la. A Vindex é um mito, uma história de ninar para filhotes. O que vimos esta noite foi feitiçaria. Ela foi corrompida pelo mundo humano. A lua não usa feitiçaria, Ri. Kalim respondeu, sua voz mortalmente calma. Ele ainda segurava a mão de Aisler. Seu aperto era firme, quente e possessivo. E a menos que você deseje desafiar minha interpretação do presságio e, por extensão, desafiar minha posição, você se afastará. Os olhos de Reis piscaram para a multidão reunida. Ele estava calculando seu apoio. Metade da matilha parecia aterrorizada com Isla. A outra metade olhava para ela com uma estranha admiração religiosa. Não era o suficiente para um golpe. Ainda não. Eu sirvo a matilha, Ray disse rigidamente. Ele se curvou, mas seus olhos permaneceram fixos em Isa com intenção letal. Eu vou proteger o perímetro. Ele se virou e saiu. Uma dúzia de seus executores leais seguindo-o como sombras. Esvazie o salão, Kaline ordenou ao resto. Vão para suas casas. Não falem disso com ninguém até que o conselho tenha sido convocado. Enquanto a sala esvaziava, deixando-os sozinhos na luz bruxuleante da tocha, os joelhos de Isa finalmente cederam. A queda de adrenalina a atingiu como um golpe físico. Kaline a pegou antes que ela atingisse o chão, varrendo-a em seus braços sem esforço. Eu posso andar, Isa murmurou, embora sua cabeça estivesse girando. Você quase foi executada 5 minutos atrás. E você acabou de canalizar energia cósmica suficiente para explodir o telhado do meu alojamento. Kaline disse, caminhando em direção às pesadas portas de carvalho que levavam à ala particular do Alfa. Você não vai a lugar nenhum. Ele a levou para seus aposentos, um espaço que poucos já tinham visto. Era austero, mas confortável, dominado por uma enorme lareira e paredes forradas com mapas táticos do território. Ele assentou no sofá de couro e imediatamente foi a um armário, servindo um copo de líquido âmbar. Beba, ele disse entregando-o a ela. É bourbon. Você precisa do açúcar no choque. Issa tomou um gole, a queima afirmando. Ela olhou para Kaylin. Ele estava andando de um lado para o outro, passando a mão por seus cabelos escuros. A máscara de alfa estoico tinha escorregado, revelando um homem que estava profundamente abalado. Dói? Ele perguntou, olhando para o pescoço dela. Isa estendeu a mão para trás. A pele estava febrilmente quente. Parece vivo, como se houvesse um segundo batimento cardíaco contra minha coluna. Kaline parou de andar de um lado para o outro e sentou-se na mesa de centro na frente dela, inclinando-se para perto. A proximidade era esmagadora. Por anos, tinha havido uma distância profissional entre eles, alfa e rastreadora. Mas esta noite, essa linha tinha sido obliterada. Aisler, ele disse suavemente, o que você disse antes sobre o menino ter sido jogado? Você tem certeza? Eu senti, Kaline, ela disse, sua voz tremendo. Quando eu o peguei na água, eu não apenas senti o medo dele. Eu senti uma memória, uma mão nas costas dele, um empurrão e uma voz dizendo, diga olá ao seu pai.
Os olhos de Kalin escureceram. Uma mensagem usando uma criança como mensageiro. Mas quem? Isa perguntou. E por que usar uma criança humana? De repente, Isa engasgou, derrubando o copo de bourbon. Ele se estilhaçou no tapete. Ela apertou o peito, dobrando-se. Um pico de dor escaldante perfurou seu externo, irradiando para fora como uma teia de aranha de fogo. Isa. Kalin estava de joelhos instantaneamente, suas mãos em seus ombros. O que é isso? É a marca? É ele! Ela engasgou, lágrimas escorrendo de seus olhos. O menino, ele está com dor. Terror! Eu posso sentir isso. A marca está me ligando a ele. Ela olhou para Kellen, seus olhos brilhando, um dourado bioluminescente frenético. Ele está no hospital em Oak Haven, mas ele não está seguro. O perigo não desapareceu, Kellen. Ele o seguiu até lá. Kellen levantou-se, seu rosto endurecendo na expressão do senhor da guerra que ele nasceu para ser. Ele caminhou até a parede e pegou uma jaqueta preta pesada e um conjunto de chaves. Então nós vamos para Oak Haven, ele disse. Kellen, você não pode, Isa protestou, lutando para se levantar. Se o Alfa cruzar a fronteira é um ato de guerra. O conselho vai tirar seu posto. Kellen virou-se para ela. Ele não parecia um Alfa preocupado com política. Ele parecia um homem protegendo o que era dele. Deixe-os tentar, ele disse. A lua te marcou para salvar aquele menino. Se eu não te ajudar a terminar o trabalho, eu não sou digno do posto de qualquer forma. Ele jogou um casaco para ela cobrir seu equipamento tático rasgado. Vamos. Pegamos a caminhonete. Sem pelo, sem uivos. Apenas 2 humanos visitando um parente doente. A cidade de Oak Haven estava adormecida, enterrada sob um pesado cobertor de neblina que vinha do rio. Era uma típica cidade industrial moribunda. Moinhos enferrujados, luzes de rua piscando e um silêncio que parecia pesado. Kalin dirigia o SUV preto com precisão praticada, navegando pelas estradas sinuosas. Isa sentou-se no banco do passageiro, a mão pressionada contra o peito, navegando pela dor. Esquerda aqui. Ela sussurrou, fazendo uma careta quando uma nova onda de ansiedade, não a dela, a envolveu. Vire na Maple Street. Eles pararam no Mercy General Hospital, um prédio de tijolos que já viu dias melhores. O estacionamento estava quase vazio, exceto por alguns carros da equipe e uma ambulância parada perto da baía. Fique perto, Kellen murmurou enquanto saíam do veículo. Se virmos caçadores, corremos, não lutamos, não podemos deixar corpos. Eles entraram na sala de espera da emergência. Era estéril e branco, cheirando a antisséptico e café velho. Uma enfermeira atrás da divisória de vidro olhou para cima entediada. Posso ajudar? Estamos procurando por um menino trazido mais cedo. Kalin disse, sua voz suave e charmosa, um contraste gritante com o lobo rosnador da floresta. Acidente de rio. Somos amigos da família. A enfermeira estreitou os olhos. Nomes? Eu sou o Sr. Black. Esta é a Sra. White. Kalin mentiu sem esforço. Não temos um acidente de rio na lista, a enfermeira disse, olhando para uma prancheta. Mas os paramédicos trouxeram John Doe há cerca de 2 horas. Hipotermia, água nos pulmões. Ele está no quarto 304, mas a polícia está com ele. Isa enrijeceu. Polícia significava perguntas. Perguntas significavam escrutínio. Obrigada, Kalin disse. Ele pegou o cotovelo de Isa e a guiou para os elevadores. Polícia, Steller sussurrou quando as portas se fecharam. Se ele disser a eles que viu uma mulher com olhos brilhantes, puxá-lo para fora do rio. Ele é uma criança em choque, Kalin a tranquilizou. Eles vão pensar que ele está alucinando. Eles chegaram ao 3º andar. O corredor estava escuro. O quarto 304 ficava no final. Fora da porta estava um deputado com a aparência cansada rolando em seu telefone. Kalin puxou Isa para um recanto perto das máquinas de venda automática. Eu vou distrair o deputado. Você entra
Descobre o que o menino sabe. Você tem 3 minutos. Como você vai distraí-lo? Kalin sorriu, uma expressão rara que fez o coração de Isa dar um salto. Eu sou o Alfa. Ser irritante faz parte da descrição do trabalho. Kalin saiu imediatamente, fingindo um tropeço e uma discussão alta e confusa com a máquina de venda automática. O deputado olhou para cima, irritado, e foi intervir. Isa passou por eles como um fantasma. Ela abriu a porta do 3004 e deslizou para dentro. O quarto estava escuro, iluminado apenas pelos monitores. Na cama, parecendo pequeno e frágil contra os lençóis brancos, estava o menino. Ele estava dormindo, uma máscara de oxigênio sobre o rosto. Isa se aproximou da cama lentamente. A marca em seu pescoço zumbia, uma vibração quente que parecia acalmar a dor em seu peito. Enquanto ela se aproximava, os olhos do menino se abriram. Ele não gritou. Ele olhou para ela, seus olhos azuis arregalados. Ele a reconheceu. A mulher-lobo, ele sussurrou, sua voz rouca. Isa colocou um dedo nos lábios. Shh, meu nome é Isa. Qual é o seu? Toby, ele disse. Toby Miller. Toby, Isa sussurrou, ajoelhando-se ao lado da cama. Ouça-me. Você está seguro agora, mas preciso saber o que aconteceu no rio. Você caiu? Toby balançou a cabeça, lágrimas brotando. Não, o homem mau. Ele me pegou. Que homem mau? O que tem a cicatriz? Toby sussurrou. Ele cheirava como cachorro molhado e fumaça. Isa congelou. Cheirava a cachorro molhado. Era assim que os humanos descreviam o cheiro de um metamorfo. Ele disse alguma coisa, Toby. Ele disse. Toby respirou tremendo. Ele disse, diga ao traidor que sua linhagem termina esta noite. E então ele me jogou. O sangue de Isa gelou. Linhagem de traidor. Ela se inclinou para verificar os sinais vitais de Toby, e ao fazer isso, ela pegou um cheiro em sua pele. Era fraco, lavado pelo rio e pelo sabão do hospital. Mas para o nariz de um lobo, era inegável. Não era apenas o cheiro do agressor. Era o cheiro do próprio menino. Abaixo do cheiro humano de suor e medo, havia algo mais. Terroso, almiscarado, lobo. Isler encarou o menino. Ele não era humano, ou pelo menos não inteiramente. Ele era um portador dormente, um híbrido. Não, isso era impossível. Híbridos não existiam. Mas o cheiro era familiar. Cheirava como a maçaneta da porta que girou. Isa correu de volta para as sombras da cortina assim que a porta se abriu. Não era a enfermeira. Não era o deputado. Um homem entrou na sala. Ele usava um jaleco médico, mas era muito apertado nos ombros. Ele se movia com a graça de um predador. Ele fechou a porta silenciosamente e a trancou. Isa observou pela fresta da cortina. O homem se aproximou da cama. Ele enfiou a mão no bolso e tirou uma seringa. O líquido dentro não era remédio. Era azul fluorescente e brilhante. Veneno de lobo, letal para metamorfos, perigoso para humanos. O homem se inclinou sobre Toby. Desculpe, garoto. Ele sussurrou, pontas soltas. Isa não esperou. Ela irrompeu da cortina. Ela não tinha sua força de lobo totalmente acessível na forma humana, mas ela tinha a marca. Ela se chocou contra o assassino, enfiando o ombro em suas costelas. O homem grunhiu, derrubando a seringa. Ele girou, seus olhos piscando amarelo. Um lobo aqui no hospital. Ele a atacou, suas unhas estendendo-se em garras. Isa se abaixou, mas ele era rápido. Ele agarrou sua garganta e a jogou contra a parede. Você deveria ter ficado morta, Moore, o homem rosnou. Isa reconheceu a voz. Não era Ree, era Jax, um dos executores mais jovens, um guarda de baixo nível. Jax, ela engasgou. Por quê? Ordens! Jax sorriu, apertando seu aperto. O velho caminho está voltando. A visão de Isa começou a embaçar. Ela não conseguia respirar. Ela arranhou as mãos dele, mas ele era mais forte. De repente, a porta explodiu para dentro.
A madeira estilhaçou-se como se tivesse sido atingida por um ariete. Kalin estava na porta. Ele não parecia mais humano. Seus olhos estavam totalmente transformados. Poças de vermelho carmesim brilhante. Seus caninos estavam descidos. Ele não falou. Ele se moveu em um borrão de movimento. Kalin cruzou a sala. Ele agarrou Jax pela parte de trás do pescoço e pelo cinto, levantou-o inteiramente do chão e o jogou. Jax voou pelo ar e quebrou a janela de vidro reforçado do quarto do terceiro andar. Isa engasgou por ar enquanto o vidro chovia. O vento frio da noite entrou. Kalin correu até ela, verificando seu pescoço. Você se machucou? Estou bem, ela tossiu. Foi Jax. Ele tentou matar Toby com veneno de lobo. Kalin olhou para a janela quebrada. Eles podiam ouvir sirenes uivando abaixo. Jax teria ido embora. Lobos sobreviveriam a quedas como essa facilmente. Mas o segredo estava fora. Eles acabavam de ter uma briga de metamorfos em um hospital humano. Temos que ir, Kalin disse urgentemente. Agora temos que levar o menino. Levá-lo? Isa perguntou. Sequestrá-lo. Ele não está seguro aqui. Eisler. Jax era apenas a equipe de limpeza. Kalin olhou para Toby, que estava sentado, aterrorizado, mas ileso. Kalin inclinou-se perto de Isa, sua voz caindo para um sussurro, e eu também senti assim que entrei. O menino Isa, ele cheira como meu irmão. Isa o encarou. O irmão de Kalin, Marcos, estava morto há 7 anos. Morto em uma escaramuça na fronteira, ou assim lhes tinham dito. Ele é família, Kalin disse, sua voz feroz. Nós não o deixaremos. Kalin arrancou os rivês do braço de Toby gentilmente. Toby, você consegue andar? Toby assentiu. Você é amigo da mulher-lobo? Eu sou o alfa dela, Kalin disse, enrolando o menino em um cobertor. Ele olhou para Isa. E agora somos todos fugitivos. Os pneus do SUV rangeram sobre o cascalho e a neve enquanto cruzavam as terras mortas, uma extensão de terra de ninguém entre o território de Mercak e a jurisdição humana. Era um lugar desolado de rochas irregulares e nevoeiro denso, onde os sinais de rádio morriam e o GPS falhava. Kalin dirigiu em silêncio, seus nós dos dedos brancos no volante. No banco de trás, Toby finalmente sucumbira à exaustão, enrolado na jaqueta tática grande que Kalin havia jogado sobre ele. Isa observou as árvores passarem em borrões. A adrenalina estava desaparecendo, substituída por uma dor profunda nos ossos. A marca em seu pescoço pulsava com um calor rítmico e maçante, sincronizando com o batimento cardíaco do menino adormecido. Onde estamos indo? Isa sussurrou, cuidadosa para não acordar a criança. Não podemos voltar para a propriedade. Ray terá guardas postados em todas as entradas. Estamos indo para o alojamento fantasma. Kalin respondeu, seus olhos vasculhando os espelhos em busca de faróis que não estavam lá. Isa virou-se para ele, surpresa. Eu pensei que aquele lugar era um mito, um esconderijo para os velhos alfas. É real. Meu pai o construiu para emergências ou para o exílio. A mandíbula de Kalin apertou. Está fora da grade. Energia solar, água de poço, paredes revestidas de chumbo para bloquear varreduras térmicas. Ray não sabe que existe. Eles dirigiram por mais 1 hora até que a estrada terminou em uma estreita trilha de terra escondida atrás de uma parede de sarças supercrescidas. Kalin forçou o SUV através da vegetação, revelando uma pequena e resistente cabana aninhada contra um penhasco. Uma vez lá dentro, Kalin prendeu os pesados ferrolhos de ferro na porta. Isa deitou Toby no sofá empoeirado, cobrindo-o com cobertores encontrados em um baú de cedro. Ela verificou seu pulso. Firme. O menino humano com o cheiro de lobo estava seguro por enquanto. Ela caminhou para a pequena cozinha, onde Kalin estava andando de um lado para o outro, olhando pela janela para a escuridão. Ele parecia exausto. O peso da matilha, a traição e a súbita responsabilidade de paternidade ou tiohood estava esmagando-o. Kalin,
Asa disse suavemente. Ele se virou. A ferocidade em seus olhos suavizou quando ele olhou para ela. Precisamos falar sobre Marcos, ela disse. Kalin suspirou, encostando-se ao balcão. Ele passou a mão pelo rosto. Meu irmão não morreu em uma escaramuça na fronteira. Essa foi a mentira que meu pai contou a Matilha para proteger nossa honra. O que realmente aconteceu? Marcos se apaixonou. Kalin disse, sua voz amarga, com uma humana, uma mulher de Oak Haven. Ele se recusou a deixá-la. A lei é clara. Companheiros devem ser do sangue. Meu pai. Ele deu a Marcos uma escolha. Renunciá-la e retornar a Matilha ou ser declarado renegado e caçado. Eisler sentiu um calafrio. Ele a escolheu. Lhe escolheu o amor. Kalin corrigiu. Ele partiu naquela noite. Eu fui quem o escoltou até a fronteira. Eu o observei ir embora. Eu pensei que ele viveria uma vida humana tranquila. Eu não sabia que eles tinham um filho. Ele olhou para a sala de estar onde Toby dormia. Se Reed descobrir que existe um neto mestiço do ex-alfa, ele não o matará. Tyler, ele fará dele um exemplo. Um híbrido ameaça a pureza de toda a linhagem. Darius Toby é uma abominação. Stella Isa caminhou até ele. Ela estendeu a mão, hesitando por um momento, antes de colocar a mão em seu braço. O contato enviou um choque elétrico através dela, uma resposta da marca, ou talvez algo mais pessoal. Não vamos deixar isso acontecer, ela prometeu. A lua não me marcou por nada. Ela me escolheu para protegê-lo, e ela escolheu você para nos liderar. Kalin olhou para a mão dela, depois para seus olhos. O espaço entre eles parecia diminuir. O ar na cabana ficou pesado, carregado com as coisas não ditas que vinham se acumulando entre eles por anos. Não estou liderando ninguém agora, Kalin murmurou. Sou um fugitivo. Você ainda é meu alfa, Isa sussurrou. Kalin balançou a cabeça lentamente. Não, aqui fora sem matilha, sem títulos. Sou apenas um homem, Eisler. E você? Ele estendeu a mão, seus dedos roçando a pele sensível de seu pescoço, logo abaixo da marca brilhante. Você é a coisa mais perigosa e bonita que já vi. Ele se inclinou. A respiração de Isa engasgou. Ela não se afastou. Ela queria isso. Ela queria isso desde que tinha 18 anos, e ele era apenas o filho do Alfa, ensinando-a a rastrear. Seus lábios roçaram os dela, hesitantes no início, uma pergunta. Isa respondeu fechando a distância, pressionando seu corpo contra o dele. O beijo aprofundou, tornando-se faminto e desesperado. Foi um beijo nascido da sobrevivência, do medo e de uma paixão que havia sido suprimida por posto e lei por tempo demais. As mãos de Kalin se emaranharam em seu cabelo, puxando-a para mais perto. Isa sentiu o lobo dentro dele resmungando, um rosnado baixo de possessão vibrando em seu peito. Por um momento, a guerra lá fora não existia. Havia apenas o fogo na cabana e o fogo entre eles. Mas o momento foi quebrado por um som, um bip mecânico baixo. Kalin recuou instantaneamente, seus olhos voltando-se para a janela. Você ouviu isso? Os sentidos de Isa, aguçados pela marca, expandiram-se para fora. Ela não ouviu um batimento cardíaco. Ela ouviu um drone. Eles nos encontraram, ela sussurrou, o horror surgindo em seu rosto. Como? Kalin exigiu. O tio exigiu, movendo-se para o armário de armas escondido nas tábuas do chão. Este lugar é um fantasma. Isa olhou para Toby. Ela correu para o menino e verificou seus bolsos. Nada. Ela verificou seus sapatos. Nada. Então ela viu uma pequena cicatriz fresca em seu antebraço, ligeiramente elevada. Ele está chipado, Isa disse, sua voz tremendo como um cachorro. As pessoas que o tinham. Eles colocaram um rastreador sob sua pele. Kalin armou a escopeta. Pegue o menino. Temos que nos mover agora. Mas era tarde demais. Um holofote os cegou através da janela. Então outro e outro. A cabana foi banhada em uma luz branca dura. Uma voz retumbou de um megafone lá fora.
Kalin Mercer, entregue a abominação e a bruxa. Saia e sua morte será rápida. Resista e nós a queimaremos. Não era a voz de Reese, era Jax. E atrás dele, o rugido de motores sugeria que ele não viera sozinho. Kalin apagou as luzes da cabana, mergulhando-os na escuridão. Fique abaixado, ele ordenou. Ele se moveu para a janela, espiando pelas frestas. Eu conto 20, talvez 30, pesadamente armados. Eles não estão usando táticas de matilha padrão. Eles estão se movendo como mercenários. Slayer agarrou Toby, acordando-o. O menino gemeu desorientado. Está tudo bem, Toby. Ela acalmou, embora seu próprio coração estivesse batendo forte contra suas costelas. Temos que jogar um jogo. Temos que ficar muito quietos. Os homens maus voltaram? Toby perguntou, sua voz pequena. Sim, Isa disse. Mas vamos pará-los. Asa, Kalin a chamou. Há uma escotilha na despensa. Leva a um bueiro que deságua perto do riacho. Você pega o menino e vai. Eu os segurarei. Asa o encarou. Você não pode segurar 30 lobos sozinho, Kalin. Isso é suicídio. Eu sou o Alfa, ele disse, seus olhos ferozes. É meu trabalho morrer pela minha matilha. Agora você e Toby são minha matilha. Não, Isa disse firmemente. A marca em seu pescoço brilhou, lançando um brilho prateado pela sala. Nós ficamos juntos. A lenda diz que a Luna Vindex é o julgamento da lua. Vamos mostrar a eles algum julgamento. Kalin olhou para ela, vendo a determinação em seu rosto. Ele assentiu uma vez. Ok, nós lutamos. Ele abriu a porta da frente com um chute. O movimento súbito surpreendeu os atacantes. Kalin não esperou. Ele se transformou em meio ao passo, seu corpo rachando e se remodelando em um lobo maciço preto meia-noite. Ele rugiu, um som que sacudiu a neve das árvores e avançou para a luz. Tiros irromperam. Kalin era um borrão de sombra e dentes. Ele derrubou 2 homens antes que pudessem sequer mirar. Mas havia muitos. Balas de prata, a perdição de sua existência, rasgaram o ar. Uma atingiu o flanco de Kalin, levantando um assobio de pelo queimando. Isa saiu para a varanda. Ela não tinha uma arma. Ela não se transformou. Ela levantou as mãos. Parem! Ela gritou. Jax, parado perto de um caminhão pesado, riu. Ele ergueu um rifle de assalto apontado para Kalin. Olhe a bruxa tentando implorar. Issa fechou os olhos e alcançou aquele poço de poder que ela sentira no grande salão. Ela não sabia como controlá-lo, então não tentou mirar. Ela apenas puxou. Ela puxou a luz da lua filtrando pelas nuvens. A pressão do ar caiu instantaneamente. O vento começou a girar em torno da cabana mais e mais rápido, pegando neve e gelo até se tornar um vórtice branco cegante. O que é isso? Um dos mercenários gritou, protegendo o rosto. Isa abriu os olhos. Eles estavam inteiramente prateados agora, sem íris, sem pupila. Ela estendeu as mãos para frente. Uma onda de choque de pura força concussiva explodiu da varanda. Atingiu a linha de atacantes como uma parede física. Homens foram jogados para trás 10 pés. As janelas de seus caminhões se estilhaçaram. Armas foram arrancadas de suas mãos. Kalin aproveitou a oportunidade. Ele avançou sobre Jax, derrubando-o no chão congelado. Ele voltou à forma humana, prendendo Jax, seu antebraço contra a garganta do traidor. Quem te enviou? Kalin rosnou. Rei não usaria mercenários humanos. Ele os odeia. Jax tossiu, sangue borbulhando em seus lábios. Ele sorriu, revelando dentes manchados. Ree é um tolo. Ele pensa que está salvando a tradição. Nós estamos salvando a espécie. Quem é nós? Kalin exigiu, pressionando mais. O diretório. Jax ofegou. E você pode querer olhar para trás, Alfa. Kalin congelou. Isa, exausta da explosão, tropeçou na varanda. Ela olhou para a linha de árvores onde Jax estava olhando. Emergindo das sombras não era um exército. Era uma única figura.
Um homem em um longo casaco cinza caminhou calmamente para a clareira. Ele segurava uma bengala de prata. Ele parecia mais velho, distinto, com cabelos grisalhos e um rosto que era estranhamente familiar. Ele bateu as mãos lentamente. Impressionante, o homem disse, sua voz suave como seda. Verdadeiramente, eu não vejo um Vindex há bem. Nunca. Kalin levantou-se lentamente, deixando Jax no chão, seu rosto sem cor. Ele parecia estar vendo um fantasma. Pai, Kalin sussurrou. A respiração de Isa engasgou em sua garganta. Era Lord Hideo Mercer, o antigo Alpha, o homem que supostamente morrera de ataque cardíaco 3 anos atrás. O homem cujo funeral todos haviam comparecido. Hideo sorriu, mas não havia calor nisso. Era o sorriso de um predador olhando para uma armadilha que finalmente disparou. Olá, filho, Hideo disse. Ele gesticulou para os mercenários que estavam se levantando novamente. Vejo que você conheceu meus novos associados. Achamos que a tecnologia humana combinada com nossos dons naturais é bastante eficaz. Você está morto, Kalin disse, sua voz tremendo. Eu queimei seu corpo. Você queimou um corpo, Hideo corrigiu. Uma máscara de carne de metamorfo é uma coisa útil. Ele deu um passo mais perto. Agora entregue o menino e a menina. Eu tenho planos para meu neto e para o vaso da lua. Você sabia? Kalin perguntou, a traição surgindo nele. Você sabia que Marcos tinha um filho? Sabia? Hideo riu suavemente. Eu o orquestrei. Kalin, você acha que eu deixaria minha linhagem ir para o lixo? Eu deixei Marcos brincar de casinha para que ele produzisse um reprodutor. Um híbrido capaz de preencher a lacuna. Toby não é um erro, ele é uma arma. E eu tenho esperado 7 anos para colhê-lo. Isa parou na frente da porta, protegendo Toby, que estava espiando. Você não vai tocá-lo? Hideo olhou para ela, seus olhos frios e calculistas. Oh, minha querida, você não tem ideia no que se meteu. Reyes quer te matar para guardar o segredo. Eu quero te manter para usar o segredo. Imagine o que um exército de lobos poderia fazer se fossem invencíveis sob o luar. Ele ergueu sua bengala. Mate o Alfa, Hideo ordenou aos mercenários. Deixe a garota e a criança vivas. 30 armas clicaram. Kalin se colocou na frente de Isela. Corra, ele sussurrou para ela sem se virar. Não, Isa disse agarrando a mão dele. Nós lutamos. Mas antes que Hideo pudesse abaixar a mão para dar a ordem de atirar, um uivo baixo e lúgubre ecoou dos cumes acima. Foi acompanhado por outro e outro. Hideo franziu a testa, olhando para os penhascos que cercavam a bacia. Silhuetados contra a lua estavam lobos, centenas deles. Mas eles não eram lobos mercer. Eles eram esfarrapados, cicatrizados, selvagens. Renegados, Jax sussurrou do chão, aterrorizado. Não renegados, Isela sussurrou, vendo uma bandeira específica tremulando ao vento, segurada por uma das figuras. Era um pedaço de tecido vermelho rasgado. Os exilados, os lobos, que foram banidos por Hideo e Rei ao longo dos anos. Eles tinham ouvido o chamado da Vindex. A magia que Isla liberou não apenas empurrou os inimigos para trás. Agiu como um farol. A lua não apenas deu a Isla uma arma, deu-lhe um exército. A bacia abaixo do alojamento fantasma explodiu em caos. O uivo dos exilados não era apenas um som. Era uma vibração física que chacoalhava os dentes de cada homem parado na neve. O rosto de Hideo Mercer, anteriormente uma máscara de calma arrogante, rachou. Ele deu um passo para trás, sua bengala de prata erguida defensivamente. Abram fogo! Ele gritou, sua voz perdendo seu verniz suave. Matem todos eles. Os mercenários viraram suas armas de Kalin e Isa para enfrentar a maré de lobos que se aproximava. Mas eles eram muito lentos. Os exilados colidiram com eles como um deslizamento de terra. Estes não eram os lutadores táticos polidos da matilha Mercer. Estes eram sobreviventes.
Eles lutaram com ferocidade suja e desesperada. Jax, que estava tentando voltar sorrateiramente para o caminhão, foi interceptado por um enorme lobo cinzento com uma orelha faltando. O traidor nem teve tempo de gritar antes de ser arrastado para a escuridão da linha de árvores. Ela entre! Kalin rugiu sobre o barulho de tiros e mandíbulas estalando. Não, Isa gritou, o vento chicoteando seus cabelos ao redor do rosto. A marca em seu pescoço estava queimando tão quente que parecia uma brasa. Mas não era mais doloroso. Parecia uma bateria, carregando-a com energia infinita. Eles estão aqui por minha causa, Kalin. Eu tenho que liderá-los. Ela desceu da varanda. Hideo a viu. Você quer liderar? Hideo rosnou. Ele enfiou a mão no casaco e tirou uma pistola modificada, cromada e pesada, e carregada com algo que brilhava verde. Então leve-os para o inferno. Ele mirou diretamente nela. Não. Kalin avançou, mas Hideo não atirou em Isla. Ele atirou no tanque de propano preso à lateral da cabana, bem onde Toby estava escondido lá dentro. A bala atingiu o tanque. Uma faísca. Bum! A explosão rasgou a lateral da cabana. Bolas de fogo se espalharam, estilhaçando a noite. Toby! Isa gritou, o som rasgando sua garganta. Ela não pensou, ela não calculou. Ela estendeu as mãos, gritando uma ordem em uma língua que não conhecia. Um som gutural antigo que precedia a fala humana. O fogo não desapareceu. Ele congelou por um batimento cardíaco. As leis da física suspensas. A madeira explodindo, os estilhaços, as chamas rugindo. Eles pairavam no ar, suspensos em uma esfera de luz prateada cintilante. Isa caiu de joelhos, sangue escorrendo do nariz. Ela estava segurando a explosão com sua mente. Pegue-o, ela engasgou para Kalin. Eu não consigo segurar. Kalin não hesitou. Ele correu para o inferno suspenso. Ele mergulhou através dos detritos flutuantes, protegendo o rosto do calor intenso que lutava contra a barreira de Isla. Lá dentro, Toby estava encolhido sob a pesada mesa de carvalho, tossindo, aterrorizado, mas vivo. Kalin agarrou o menino, aninhou-o em seu peito e saltou de volta pelo buraco na parede. Limpo! Kalin gritou enquanto ele atingia a neve, rolando para cobrir o corpo de Toby. Isa soltou a respiração. A barreira desabou. A explosão retomou seu curso, terminando a destruição da cabana em um rugido ensurdecedor de madeira e vidro. Mas o menino estava seguro. Hideo Idio olhou para os destroços em chamas, depois para Isa, seus olhos arregalados com uma mistura de terror e ganância. Inacreditável, ele sussurrou. O poder de reescrever a realidade. Com esse poder, nós não apenas governaríamos o território, nós governaríamos o mundo. Ele virou-se para Kalin, que estava ajudando Toby a se levantar. Hideo jogou sua arma de lado e tirou seu casaco. Você me desapontou, filho. Hideo disse, desabotoando a camisa. Você escolheu uma garçonete e um mestiço em vez de um reino. Eu escolhi a família, Kalin cuspiu, erguendo-se. Algo que você nunca entendeu. Hideo riu. Seu corpo começou a convulsionar. Ossos estalaram e se remodelaram. Mas ao contrário da mudança fluida natural de um lobo normal, a transformação de Hideo era grotesca. Seus músculos incharam anormalmente, rasgando sua pele. Seu pelo era irregular, emaranhado com as cicatrizes de soros experimentais. Quando ele se pôs de quatro, ele era enorme, o dobro do tamanho de Kalin. Uma besta monstruosa quimicamente aprimorada que cheirava a podridão e enxofre. Ele avançou. Kalin se transformou instantaneamente, encontrando seu pai no ar. O impacto foi como dois trens de carga colidindo. Kalin era mais rápido, mais jovem, mas Hideo era anormalmente forte. O lobo monstro passou uma garra maciça, rasgando o ombro de Kalin. Kalin guinchou, caindo na neve, sangue manchando seu pelo preto. Isa se levantou. Ela tentou invocar a luz novamente, mas estava exausta.
A explosão tinha levado tudo. Hideo prendeu Kalin no chão. Ele ergueu as mandíbulas para arrancar a garganta de seu próprio filho. Pare! Toby gritou. O menino correu para a frente. Ele pegou uma pedra inútil e minúscula contra um monstro, e a jogou. Ela ricocheteou no flanco de Hideo. Hideo virou sua enorme cabeça lentamente. Ele olhou para seu neto. A besta sorriu, uma expressão horrível no rosto de um lobo. Ele saiu de cima de Kalin e caminhou em direção à criança. Perfeito. A voz de Hideo rosnou, distorcida pelas cordas vocais do lobo. Eu precisava de uma amostra de sangue de qualquer maneira. Não toque nele, Isa gritou. Ela se forçou a ficar de pé. Sua visão estava embaçada. Ela não tinha mais nada. Nenhuma magia, nenhuma força. A lei, a voz em sua cabeça sussurrou. Ele quebrou a lei suprema. Ele caçou seu próprio sangue. Não foi um feitiço desta vez. Foi um veredito. Isa olhou para a lua. Mãe, ela sussurrou, julgue-o. As nuvens acima se abriram. Não foi um feixe de luz desta vez. Foi um silêncio. O vento parou. O fogo parou de crepitar. Os tiros cessaram enquanto cada lobo, exilado e mercenário igualmente congelava. A lua ficou de um vermelho sangue profundo. Hideo pausou, olhando para cima. De repente, Hideo começou a gritar. Não foi um grito de dor de uma ferida. Foi o som de sua alma sendo despedaçada. Os aprimoramentos químicos em seu sangue começaram a ferver. A luz prateada da lua o rejeitou. Seu pelo começou a fumegar. Você não é lobo? Uma voz retumbou. Não do céu, mas de dentro das mentes de todos os presentes. Você é um parasita. Hideo convulsionou. A massa muscular antinatural derreteu. Ele encolheu, choramingando, transformando-se à força de volta à forma humana. Mas a transformação não parou no humano. Ele continuou a murchar. Sua pele ficou cinza. Seu cabelo caiu. Sua força evaporou. Em segundos, o aterrorizante Lord Alpha se foi. Deitado na neve estava um homem frágil e antigo, ofegando por ar, incapaz de levantar a própria cabeça. A lua o havia despojado, não apenas de seu posto, mas de seu lobo. Ele era humano e estava morrendo de velhice que seu lobo havia mantido afastada por décadas. Kalin voltou à forma humana, agarrando seu ombro sangrando. Ele caminhou até seu pai. Hideo olhou para cima, seus olhos leitosos e cegos. O poder, ele ofegou. Deveria ter sido meu. Nunca foi sobre poder, Kalin disse suavemente. Foi sobre proteção. Hideo soltou um último ruído e então ficou imóvel. Os mercenários, vendo seu pagador morto e suas armas inúteis contra a magia da Vindex, largaram suas armas. Eles correram para a escuridão, perseguidos pelos uivos dos exilados. O silêncio caiu sobre as ruínas do alojamento fantasma. Os exilados começaram a emergir da linha de árvores. Eles formaram um círculo em torno de Isla, Kalin e Toby. Estes eram lobos que foram espancados, famintos e expulsos. Eles olharam para Isa não com medo, mas com reverência. Um por um, eles se curvaram. Kalin virou-se para Isla. Ele não se curvou. Ele caminhou até ela, pegou seu rosto em suas mãos manchadas de sangue e a beijou. Foi um beijo que tinha gosto de fumaça e neve e sobrevivência. Acabou. Ele sussurrou contra sua testa. Isa olhou para Toby, que estava agarrado à perna de Kalin. Ela olhou para o exército de párias esperando por ordens. Não, Isa disse, olhando para o horizonte onde o sol estava apenas começando a surgir, pintando o céu de ouro. Está apenas começando. 6 meses depois, o grande salão da Matilha Mercer havia sido remodelado. O alto estrado onde o Alfa costumava sentar sozinho havia sumido. Em seu lugar, uma mesa redonda. Isa estava à cabeceira da mesa. A marca em seu pescoço havia desaparecido para uma cicatriz prateada, visível apenas quando a luz a atingia corretamente. O tratado com Oak Haven foi revisado. Eisler anunciou ao conselho
que agora incluía Ree, humilhado e rebaixado à logística, 2 anciãos e o líder dos exilados. Não nos escondemos mais com medo. Protegemos das sombras. E se uma criança humana cai no rio, nós a salvamos. Um murmúrio de concordância percorreu a sala. As portas se abriram e Kalin entrou. Ele parecia cansado, mas feliz. Ele segurava uma pilha de papéis. Registro escolar, ele disse, jogando-os na mesa. Toby está oficialmente matriculado na 2ª série sob o nome de Toby Mercer. Perigoso, Ray murmurou, embora sem seu veneno usual. Necessário, Kalin corrigiu. Ele caminhou até Eisler, envolvendo um braço em sua cintura. Ele merece uma vida. Ambas as vidas. Isa se inclinou para ele. A guerra havia acabado. O segredo estava revelado, pelo menos dentro da matilha. Eles não eram apenas lobos Animor. Eles eram guardiões. E quanto à lei sagrada, ela havia sido reescrita. A primeira linha do novo código esculpida na pedra acima da lareira dizia: proteja o inocente, honre o sangue, confie na lua. Isa sorriu, descansando a mão em seu estômago, onde um novo e minúsculo batimento cardíaco acabara de começar a tremular. Um segredo que ela ainda não havia contado a Kalin. Reunião encerrada, ela disse. E essa é a história de Isla, a mulher que desafiou um império para salvar uma única criança. De uma rastreadora aterrorizada com as regras Alunai Vindex que reescreveu a história, ela provou que às vezes a escolha errada é, na verdade, a única certa. Que jornada selvagem, certo? Quero saber o que você teria feito se estivesse na pele de Isla, na margem do rio. Você teria pulado para salvar o menino sabendo que isso significava uma sentença de morte? Ou você teria seguido a lei para proteger sua família? É uma escolha brutal. Deixe-me saber sua resposta nos comentários abaixo. Eu leio cada um. Se você gostou desta saga de romance proibido, traição e justiça de Metamorfos Lobo, por favor, clique no botão curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer e me diz que você quer mais histórias como esta. Não se esqueça de se inscrever e tocar o sino para nunca perder a próxima parte de nossa jornada de contação de histórias. Compartilhe este vídeo com um amigo que adora um bom drama de lobos. Obrigado por assistir e eu te vejo no próximo.